Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Cada dia uma emoção. Boa noite para Manaus, boa noite para todo mundo. Pessoal de São Paulo, sábado estamos aí. Se você é de São Paulo, participe da palestra Paixão pela Vitória. Vai ser nesse sábado, pela manhã, no curso Focus. A inscrição é lá no site do CPIURES para palestra, tá certo? Uma boa noite para o pessoal de Sobradinho, onde eu atuo, no Tribunal do Júri. Boa noite para o Paraná, para Garça, para todo mundo que ouve e de onde ouve. Vamos bater um papo. Hoje, de novo, eu resolvi trazer um tema atual para a gente discutir sobre esse tema e extrair algumas lições, né? Na noite de ontem, na madrugada de ontem, foram aprovadas as medidas em tese contra a corrupção, uma proposta do Ministério Público Federal. Não é sobre as medidas que eu vou falar. E dentro dessas medidas foram aprovadas umas emendas que eu chamei de puxadinhos da medida contra a corrupção, que eram aqueles puxadinhos, entre outros, que criavam, incrementavam crimes de responsabilidade em face de juízes e promotores, numa clara retaliação às operações que têm sido feitas, em especial a Operação Lava Jato, mas as outras, né? A gente não pode retirar o mérito do trabalho que tem sido feito em vários e vários lugares, e a própria operação que resultou em diversas prisões recentemente, de cunho eleitoral, de outra matéria, aqui no Distrito Federal você tem uma operação importante também em relação à prótese, enfim, a atuação que mexe com muita gente importante. E é uma retaliação à Operação Lava Jato e às outras operações. Mas você já sabe, você já conhece a história, e aí você acordou hoje com essa notícia de que deram um jeito das medidas anticorrupção, na verdade, favorecerem de alguma forma a corrupção. E aí, o que aconteceu? Olha a importância de ser rápido. Antes de chegar no Senado, antes de se discutir a deliberação no Senado, a presidente do Supremo Tribunal Federal já tinha soltado nota criticando. O Procurador-Geral da República já havia soltado nota criticando. A Operação Lava Jato, a coordenação da Operação Lava Jato, os procuradores também convocaram uma coletiva de imprensa para criticar essas alterações e emendas nas medidas de combate à corrupção. As associações de juízes e promotores também soltaram notas. A opinião pública toda foi contra. De repente, você criou em 10 horas, em 5, 6 horas, um movimento em massa completamente contrário à aprovação da medida. E aí? E aí você acordou com um problema, que é a aprovação de uma medida que não era que era para ser aprovada, que a população queria. De repente você se viu num problema. Aí houve essa atuação super rápida. Presidente Supremo, PGR, Cooperação Lava Jato, Associação, Opinião Pública, esses movimentos de mídia social, ótimo. Chegou no Senado. O que aconteceu no Senado? O presidente do Senado quis ser mais rápido que todo mundo que foi rápido. Porque numa máxima maquiavélica, e do ponto de vista maquiavélico essa é a ideia, é que o mal ou medidas impopulares têm que ser tomadas de uma vez. O mal tem que ser feito de uma vez. É o bem que tem que ser feito aos pouquinhos, né? Maquiavel vai dizer, quando você fizer o mal, faça de uma vez. E essa foi a ideia. Só que quando chegou no Senado para ser aprovado, o que aconteceu? Não dava mais. O que os senadores falaram lá? O senador Ataíde disse que se eles aprovassem aquilo ali, eles poderiam ir embora, que eles iam ser apedrejados na rua. O senador Ronaldo Caiado chamou a atenção de que a aprovação de uma medida como essa implicar desobediência civil. Poderia implicar desobediência civil.
O senador Cristóvão Buarque disse que se aprovasse alguma coisa como essa, provavelmente o presidente teria que rejeitar, porque senão esse seria o final do mandato dele. Não dava mais para aprovar. E aí? E aí que por 44 votos contra 14, salvo engano, ou contra 11, rejeitaram, não aprovaram o requerimento de urgência e a medida não foi deliberada como urgência, vai agora para a Constituição de Comissão de Justiça e por aí vai. O que eu quero te mostrar? É que se não tivesse esse movimento pela manhã, se o Supremo não tivesse soltado nota, a PGR não tivesse soltado nota, se não tivesse sido convocada coletiva para a Operação Lava Jato, se não tivesse opinião pública em cima, esses movimentos de mídias sociais, associações de juízes e promotores, talvez o requerimento teria sido aprovado, o requerimento de urgência no Senado. Só não foi aprovado por quê? Porque houve um combate muito rápido para um problema que nasceu pela manhã. Muito rápido. O que eu quero te trazer como reflexão? É que problemas que nascem resolúveis, se são procrastinados, eles podem se tornar irresolúveis. Problemas menores procrastinados podem se tornar problemas maiores. A gente acordou com um problema, que era a medida aprovada pela Câmara. Antes desse problema virar aprovação no Senado e encaminhamento para a sanção do presidente da República, houve um combate. Então o problema não aumentou. Essa que é a ideia. De repente, você vai se perceber com alguns problemas pequenos. E se você não resolve esses problemas pequenos, eles se tornam maiores, mais graves e, por vezes, não resolúveis. Eu vou te dar um exemplo que é muito próximo da realidade que a gente experimenta quando estuda para concurso público. Então, eu vou pegar para você o concurso que saiu agora, que foi o de delegado de Goiás. Quando saiu o concurso, você tinha, eu vou arredondar, tá? Você tinha 3 meses para estudar. Aí você fez as suas contas, falou, 3 meses são 90 dias, eu tenho 80 dias úteis aí, vou descansar um, outro, tal, enfim, eu tenho 80 dias úteis e tenho 8.000 páginas para ler. Aí você falou assim, eu fiz as contas que eu tenho 8.000 páginas para ler, eu tenho que ler 100 páginas por dia. É muita coisa, mas se eu ler as 100 páginas por dia, eu chego até a prova tendo estudado tudo que eu queria estudar. Ótimo. O que aconteceu? Você não fez essa conta. E nessa de não fazer a conta dos 80 dias, esses 80 viraram 60, vamos supor. E esses 60, agora você fala, eu continuo tendo as 8.000 páginas, ficou mais difícil. Daqui a pouco eles viram 40. E o que você tinha que vencer, que eram 100 páginas por dia, viraram 200. E aí você procrastinou porque era o Natal, de repente um mês antes, com 20 dias úteis possíveis, você teria que ler 400 páginas por dia, você não conseguiria. Um problema, um desafio, uma questão que era resolúvel, porque você procrastinou, ficou irresolúvel. Resultado, você pode até ir para a prova, mas vai sem estudar e aí não consegue ter êxito. Por quê? Porque você procrastinou. E quando você procrastina, aquele problema que tinha uma dimensão passa a ter uma dimensão muito maior. E a depender do nível de procrastinação, o problema se torna irresolúvel. Se você deixar para 20 dias antes, não dá para ler 400 páginas por dia e você não resolve. É aquela história do relacionamento que começa a ter um problema. Só que esse problema é negligenciado por ambos os lados. Se esse problema é resolvido no dia, na hora que acontece, aconteceu isso, eu não gostei e tal, vamos conversar? Vamos. Resolveu. Só que o que a gente faz? A gente vai procrastinando a resolução desse problema. E aí? E aí passa um problema, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, aí chega aquela expressão tão comum ao direito de família, que é a da insuportabilidade da vida em comum. Chega num ponto, com um problema que era resolúvel, e aí a relação seria mantida e até progrediria, chega um momento que ele não é resolúvel mais. E aí a relação acabou.
E aí não há mais o que fazer, porque já houve o desgaste completo e a destruição completa daquela relação. E aí? E aí é o seguinte, e aí eu quero trazer para você um ponto importante aqui. Summer, tudo bem. Então eu entendi uma coisa bastante importante, que é, quando surgir um problema, eu preciso resolver esse problema o mais rápido possível. Por quê? Porque se eu procrastinar esse problema vai ser potencializado até o ponto de eu não conseguir resolvê-lo, a depender do meu nível de procrastinação. Ótimo. Mas e se essa situação é a que eu vivo hoje? Se eu procrastinei ao ponto de o problema que era resolúvel ter se tornado irresolúvel. Eu procrastinei ao ponto de não ter estudado, e a prova é daqui uma semana. Eu procrastinei ao ponto de não ter resolvido um problema da relação, não ter ligado, não ter conversado, e a gente foi, essa relação hoje já não existe mais, nem a outra pessoa quer, enfim, acabou. E agora? Qual é a saída? A saída a partir de agora é esperar o próximo ciclo. Se esse problema tornou aquela situação não resolúvel mais, e portanto aquela oportunidade foi perdida, aquela já foi, o que você precisa é aprender com o que passou e não perder a próxima que vier. O que você vai precisar é no próximo edital não procrastinar. Da hora que abrir você já começa, ou muito antes de abrir você já começa, mas na hora que abrir você já firma o seu plano de estudo até a prova e segue. É aquela relação que na próxima relação que você tiver, quando surgir o problema, você já vai resolver, vai aprender a ouvir, praticar o que Rubem Alves chama de escutatória, né? Então, vai ouvir com atenção e vai resolver. Então, eu quero que você leve duas conclusões do nosso bate-papo de hoje. A primeira é, nasceu um problema, resolva. Porque senão você potencializa esse problema e ele pode chegar ao ponto de se tornar não resolúvel. Segundo, se o problema se tornar não resolúvel porque você procrastinou por qualquer outro motivo, agora fique tranquilo, aprenda com o que aconteceu e não perca a próxima oportunidade. Ela virá em todas as áreas da vida. Então, essa oportunidade, ou as oportunidades virão. O que você não pode é perder a próxima oportunidade que virá. Não vamos mais procrastinar. É isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês aí. Um beijo, pessoal de São Paulo. Sábado estamos juntos aí. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.